Uma hora mais 15 minutos, musiquinha tocando e está no ar no Jornal da Difusora em sua primeira edição com a gargalhada de Kate Almeida. Estamos iniciando o nosso Jornal da Difusora. Tem que rir um pouquinho, né, Kate? Senão ninguém aguenta. Vamos juntos aqui até as 2h15 na bancada. Eduardo Ericeira, Gesael Marques e Kate Almeida. O Jornal da Difusora que já começou nessa quarta-feira. Vem com a gente então, porque a maior rede de comunicação do estado está formada. E você vai ver no programa de hoje, no Partido dos Trabalhadores, a possibilidade de adiar o encontro de tática no estado. A decisão acontece hoje, nessa quinta-feira, mas nos bastidores já há informação dessa possibilidade aí muito forte. A gente vai falar sobre o assunto já com os nossos comentaristas. Denúncia na imprensa aponta possível favorecimento de empresa ligada a Brandão em compras feitas pelo governo do estado. Governador Flávio Dino diz em entrevista que nunca prometeu acabar com a miséria do Maranhão e que bolsonaristas é que têm que responder porque a pobreza aumentou. Josimar de Maranhãozinho afirma que seu grupo não vai votar no ex-governador do estado para o Senado. Essas e outras notícias. Está quente a coisa na política, hein? É o Jornal da Difusora que está começando agora. Você acompanhando as principais notícias dos bastidores da política a partir de agora no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha só, você quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV Difusora? Você quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores? Então segue a gente no Instagram, hein? @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. Aproveita e faz o seguinte, interage com a gente, vai. Participa agora aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. O que você precisa fazer para participar? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp que está na tela, que é o 989-9196-8622. 989-9196-8622. E Eduardo Ericeira hoje recebe as suas mensagens no WhatsApp aqui do Jornal da Difusora. Não é isso, Kate? É isso. Eduardo Ericeira hoje. Vamos lá, 1h17, 1h17. Vamos à capital federal? Vamos a Brasília? Por lá, Raniele Veloso atualizando a gente com os principais assuntos. Centro do Poder, Brasília, agora com o Raniele Veloso. Raniele, a Petrobras alerta aí para o desabastecimento de preço do diesel. Se ele não for reajustado, quer dizer, está todo mundo sentindo, o impacto é grande, não poderia ser diferente, né? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, alerta, viu, para o desabastecimento no país se esse preço do diesel que está defasado não for reajustado, ou seja, repassado para o consumidor. Você lembra que ontem eu falei aqui que o presidente Jair Bolsonaro já havia circulado dos bastidores do Palácio do Planalto que quer até outubro o preço dos combustíveis sem nenhum reajuste, porque isso poderia prejudicá-lo nas eleições. Pois bem, executivos da Petrobras vêm alertando desde o início deste ano e reforçou ainda mais agora com as últimas mudanças na presidência, no Ministério de Minas e Energia e possível mudança, que tudo indica que vai ocorrer no Conselho da Administração e Diretoria da estatal, que o país pode ficar sem diesel. É isso, porque os preços estão defasados em comparação ao mercado internacional, porque o Brasil segue essa paridade de preços internacional. O que o alerta está sendo feito? Por que está sendo feito? O último reajuste foi no início de maio, um reajuste de 9%. E esse reajuste já deve ser corrigido em mais de 5%. Isso porque 30% do combustível do país é importado, porque as refinarias aqui do Brasil não têm a capacidade de refinar tudo isso. Se isso não for reajustado, Adalberto, o que pode acontecer no fim do ano é que vai ter um prejuízo para as importadoras de combustíveis no Brasil e eles vão deixar de fornecer o combustível. Raniele, agora vamos falar sobre a MP do chamado Voo Livre, né? Ela vai para a sanção mesmo? Relembra a gente do que trata. Olha, Adalberto, vai sim. Agora depende do presidente Jair Bolsonaro. Essa notícia é boa para os brasileiros de não ter mais que pagar a bagagem despachada em voos nacionais de até 23 quilos e em voos internacionais de até 30 quilos. Essa medida provisória foi enviada para cá para o Congresso, na verdade, na tentativa de flexibilizar as regras do transporte aéreo para as empresas. Mas aqui na Câmara, os parlamentares conseguiram incluir essas emendas para que essa bagagem não precisasse mais ser
paga, porque em 2017 a gente lembra que a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, aprovou uma resolução permitindo que as empresas aéreas cobrassem a passagem com o pretexto de que as passagens ficariam mais baratas, o que não ocorreu de acordo com os parlamentares e conseguiram aprovar essa emenda que foi acatada no Senado, apesar de que a base do governo no Senado tentou derrubar esse trecho, mas não conseguiu, e agora foi aprovada finalmente aqui na Câmara de novo e vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai aguardar aqui se ele vai ou não vetar. Obrigado, Raniele. Boa tarde para você. Até amanhã. Falamos direto de Brasília com a Raniele Veloso, sempre bem informada e trazendo as informações aqui para o Jornal da Difusora em sua primeira edição. 1h mais 20 minutos, 1h21. O governador Flávio Dino disse em entrevista a uma emissora de rádio, uma FM, que nunca prometeu acabar com a miséria aqui no estado do Maranhão e que os bolsonaristas é que têm que responder porque que a pobreza aumentou. Assunto para Kate Almeida. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Isael. Também boa tarde, Eduardo Liceira. Nosso boa tarde também a você que acompanha na TV e no rádio. Muito obrigada pela audiência. Pois é, chama a atenção aí essa entrevista que foi dada pelo ex-governador Flávio Dino por alguns aspectos, né? O primeiro deles é exatamente esse que você destacou, Adalberto, quando ele se refere à pobreza, né? E segundo ele, não prometeu, né, à época, acabar com a pobreza no estado. E também um outro tom que chama a atenção no áudio do governador é sobre as referências que ele faz, né, um pouco até violentas, numa rádio que é uma rádio evangélica, né, e um tom bastante agressivo, né, com um certo ódio também. Para que você que está acompanhando a gente entender melhor, a gente separou um trecho aí e coloca agora. Às vezes as pessoas pensam que a política não tem nada a ver com o diabo. Tem sim, tem a política que tem gente que faz a política inspirada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, de justiça social, de paz, e tem gente que faz a política com base na agressão, no ódio, na mentira. Pobreza no Brasil aumentou e os bolsonaristas têm que responder por isto. Eles que têm que responder por isso. No país inteiro, não foi no Maranhão. Aí a gente fica assim se perguntando, como eu disse ainda há pouco, né? Primeiro o tom agressivo, né? Com um certo ódio inebriado ali nessa fala. E me chama a atenção que nas últimas falas do ex-governador Flávio Dino, ele tem convocado aí, né? Tem falado bastante sobre o diabo. Não estou entendendo o motivo, né, de tanto discurso de ódio, na verdade, né? E assim, como se ele estivesse intitulando outras pessoas que estão caminhando com o diabo e ele seria o que estaria caminhando com Deus, né? O que é errado, né? Mas, enfim, vamos contextualizar aqui sobre a questão da pobreza, né? Será que a gente vive... A primeira pergunta, a gente vive no Maranhão, né? O nosso estado é o Maranhão. Será que todos os problemas que o estado tem agora, que sempre teve, na verdade, de competência do governo federal... Bom, aqui a gente nem está falando sobre A, B ou C, nós estamos falando da nossa casa, né? Porque cada casa tem que fazer o seu dever, né? E me parece que colocar essa conta ou jogar essa conta para o colo de outra pessoa não me parece, né, que seja justo. Por quê? Vamos lá, são 7 anos e 3 meses. Algumas promessas foram feitas e quando você se candidata e você se elege a algum tipo de cargo, é porque você apresenta problemas, mas esses problemas têm que ter solução. E aí quem se candidata tem essa suposta solução. Porque senão não tem sentido você terminar 7 anos e 3 meses, sair de um governo e não apresentar minimamente a solução daquilo que você lá atrás disse que era problema. E agora parece que a única fala do ex-governador Flávio Dino é essa, de que todos os problemas e mazelas, e principalmente esse, que é o da pobreza, que assola milhares de pessoas que sequer têm o que comer nesse momento, é uma responsabilidade do governo federal, quando não. O dever de casa é aqui, a gente mora no Maranhão. Essas famílias precisam de ajuda aqui no estado e de soluções imediatas. Esse vídeo que você viu agora há pouco, um trechinho dele, é exatamente quando da posse do governador Flávio Dino, e que ele anuncia ali na posse isso,
Exatamente esse trecho, quando ele fala da pobreza e ele apresenta soluções e diz, inclusive, em alguns momentos desse vídeo, na sua fala, que sim, que ele vai acabar com a pobreza sim. Vamos colocar. Nós estamos instituindo hoje o plano Mais IDH e por intermédio desse plano nós vamos adotar ações nas 30 cidades que têm o pior IDH do Maranhão, do Brasil, porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. Não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do país, o que não é verdade, Kate, infelizmente. Mas, Kate, vamos lá. Vamos analisar aqui o discurso, é o que eu sempre gosto de fazer. Por mais que alguém possa dizer que há uma promessa implícita aí, há um jogo de retórica na oratória. Me perdoe, boa tarde a todos, né? A minha saudação. Há um jogo de retórica aí na fala do governador Flávio Dino, que não é possível dizer que ele tenha prometido de forma explícita acabar com a pobreza. Não estou dizendo que não haja um compromisso na fala dele. Evidentemente, há um compromisso, mas não há uma promessa explícita. Eu prometo que vou acabar com a pobreza. Se a gente analisar, ele diz assim, que ao final desse período, o que ele gostaria é que não houvesse nenhuma cidade do Maranhão no rol das 100 mais pobres. Ok, então a gente fica numa história assim, não prometeu, mas também não deixou de prometer. Então, eu acho que, você não acha, Kate, que cabe uma interpretação, e inclusive assim, ele se utiliza até dessa retórica para dizer que não prometeu? Não concordo com você não, Geisael, já ia falar Eduardo, não concordo porque ele é bem claro quando ele diz que entre as 100 cidades o Maranhão não estaria, uma cidade o Maranhão tem 217 municípios, ele próprio apresentou que são 30 cidades aí com pior IDH, e essa realidade, Geisael, infelizmente, eu queria dizer o contrário, eu já rodei dezenas de cidades do Maranhão e eu queria dizer o contrário do que eu estou dizendo aqui, mas infelizmente não é. São 7 anos... Nós estamos falando de fatos, né? Só um instante, Israel. A gente está falando 7 anos e 3 meses. São mais de 30 cidades com pior IDH. Ele fala sobre o rol das 100 cidades do Brasil e o Maranhão não estaria incluído. Não aconteceu. Você concorda ou não? Não. Você tem toda a razão. Até porque é o seguinte, eu não vou brigar contra os fatos. Os fatos são esses. E não são atestados nem por mim nem por você. São atestados aí por quem faz os levantamentos. IBGE, a gente já trouxe aqui diversos dados. IBGE, PNAD, de como o Maranhão, de fato, assim, entrou de parafuso e a gente não conseguiu sair de dados que, aliás, alguns até pioraram. A gente fala de mortalidade infantil, a gente fala de massacre de no pobreza, campo. massacre. Eu não estou brigando contra isso, Kate. A minha questão aqui é perguntar objetivamente, mas será que ele prometeu isso mesmo nessa fala dele ou induziu de maneira muito inteligente com a retórica a gente a entender isso? Você compreende? Não estou... É só um questionamento, tá? E de fato, eu acho que o que fica, né, de tudo isso que a gente está colocando aí é exatamente isso, né? Cadê a prestação de conta daquilo que se falou nesse momento? Vamos lá. Tem essa prestação de contas? Não tem. Tem algo parecido, semelhante a vamos colocar esta conta no colo de outra pessoa porque parece que é mais fácil. Muito bem. Aí eu concordo plenamente com você. Até porque quando o governador assumiu em 2015, o Bolsonaro não era presidente. É claro que se pode colocar um monte de responsabilidades, e tem responsabilidade do governo Bolsonaro por diversas mazelas que a gente vive no Brasil. Agora, tirar isso da sua responsabilidade, acho que você tem toda a razão. E, inclusive, já disse isso aqui certa vez, que essa história de ficar com discursinho para tentar tirar o foco daquilo que é realmente o principal, que são os problemas daqui, de ficar tentando nacionalizar o discurso, concordo com você, Kate. Até porque, Geisael, a gente sabe que lá em 2015 não tinha Bolsonaro. Tinha a oligarquia, chamada oligarquia, que se colocava a culpa também nos Sarney's. Todo mundo lembra disso, né? Passado esse tempo, agora veio a história do bolsonarismo, agora para colocar a conta no colo do bolsonarismo. Agora que nós estamos no ano eleitoral, agora em outubro nós vamos ter essas eleições, né? Nós temos aí o ex-governador Flávio Dino deixando o mandato, assume por
portanto, o Carlos Brandão, que até agora também não disse absolutamente nada. Por quê? Porque internamente, inclusive, tenta descolar a imagem, porque, como você disse, os números falam por si só. Qual é a conta que vai se fazer diante de números baseados em estatística? É muito difícil. Aí eu fico me perguntando, você tem que realmente criar alguém para colocar a culpa. E aí tem que ser exatamente no saldo bolsonarista. Posso dar uma opinião rapidamente, Adalberto? Pois não, Eduardo, boa tarde. Boa tarde a você, a Kate, ao Geisael, a todos que nos acompanham. Adalberto, eu lembro que quando o governador Flávio Dino assumiu, ainda em 2015, ele falava, como a Kate trouxe aqui, que herdava uma herança negativa por conta da família Sarney, que de fato não expandiu. O Maranhão já é pobre há muito tempo, já é considerado um dos estados mais pobres há muito tempo e não teve essa evolução, lamentavelmente. Quando se passou 4 anos, o governador Flávio Dino, não, preciso de mais 4 anos para tentar melhorar os índices. De fato, a gente não pode comparar 40 anos, por exemplo, com 7 anos e meio. Só que a gente não pode ficar com o discurso de que 7 anos e meio, 7 anos e 3 meses também não dá para fazer nada. Porque daí você fica assim, então eu vou ter que dar 8 anos para um governo, por exemplo, não só fala aqui do estado do Maranhão, para um presidente, por exemplo, ele vai querer colocar alguma outra pessoa para tentar renovar. Quando que vai se colocar um fim nos problemas de um estado ou de um país? Quando que vai se renovar esse mandato? Até quando vai se renovar essa esperança? Vai esperar mais 40 anos para tentar renovar? Então, assim, não dá mais para nacionalizar também todo tipo de problema, não só aqui no estado do Maranhão. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que falha em vários pontos, concordo, acho, inclusive na economia, dada aí a situação do povo brasileiro. Mas não dá para colocar tudo também no colo do presidente. Os governos estaduais, aqui eu refiro ao estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, claro, ele tem muita culpa no que deu certo, inclusive mostrou isso aí no seu discurso de despedida, pedindo desculpa, enfim. Essa questão de retórica, eu até concordo com o Geisael, só que assim, vamos levar não só para a teoria, mas para a parte prática. O IDH do Maranhão é muito baixo ainda, tem muita pobreza aqui no estado do Maranhão, geração de emprego e renda também é uma situação bastante delicada. Claro que tem vários outros problemas que a gente traz aqui todos os dias, falta de segurança, a questão do ferryboat, transporte público, estradas, enfim. Então, eu acho o seguinte, não dá mais para o ex-governador Flávio Dino nacionalizar qualquer tipo de debate. Ele tem que trazer também e debater os problemas aqui do estado do Maranhão, olhando também para o governo do estado. Afinal, ele passou mais de 7 anos à frente do governo. Tem avanços? Tem avanços. Mas a questão de índice social, a questão de melhorar do bem-estar da população, deixou muito a desejar. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não dá para ficar jogando todo o tempo a culpa. Jogar a culpa quando acaba de assumir, beleza. Mas depois de um certo tempo, não dá mais para ficar jogando a culpa em A e em B. 1h mais 33 minutos, 1h33 até as 2h15 da tarde. Aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição com os bastidores da política, a participação aqui dos nossos comentaristas. 1h33 minutos. A gente vai falar de um outro assunto que vem ganhando corpo aí nos bastidores da política. A gente sabe que a política é feita, né, principalmente dos bastidores, né, desses assuntos que nem sempre vêm à tona ou que estão, muitas vezes ali na mídia de forma explícita, né? Mas nos contatos dos bastidores, já cresce ali uma informação de que há, entre brandonistas e flavistas, uma espécie de desacordo, enfim, estão desalinhados, há uma confusão ali gerada nesses bastidores, já começa a incomodar algumas pessoas, algumas fontes que chegam a falar, inclusive, já até comentar esse assunto. Isso é verdade mesmo? Adalberto, você falou uma coisa interessante, eu já disse aqui outras vezes, que há na política pelo menos 2 faces, uma exposta aos olhos do público e a outra que circula nos bastidores do poder, e é onde a gente tenta pegar algumas informações para trazer para o público. Existe sim um desajuste no governo Brandão, que é causado por uma espécie de disputa ali nos bastidores, e cada vez menos silenciosa, inclusive, entre brandonistas e flavistas. Mas é algo que eu costumo dizer que já era previsível. Mas já era previsível por quê? Por causa da diferença. A essência do Brandão é muito diferente da essência do Flávio Dino. Que essência é essa, Geisel? O Brandão tem características coronelistas, sempre se moveu na política por meio de relações de gabinete. Era assim que o Brandão se elegia deputado federal, chamava a liderança ali, fazia os acordos. Quem votava, por exemplo, no número do Brandão, para ele se eleger deputado federal no interior, talvez nem soubesse quem era o Brandão na vida. Assim como na história de vice dele, ele sempre foi um eterno desconhecido. Ele sempre fez essa política tradicional, de acordos com lideranças políticas e não com movimentos sociais, direto do povo. Enquanto a origem de Flávio Dino é diferente, é de se relacionar com o povo. O Brandão construiu uma vida política de maneira vertical, lá por cima, né, com os acordos da política, ao contrário de Flávio, que, aliás,
foi Flávio o responsável justamente por quebrar em 2014 esse modelo de política que era tradicional da oligarquia Sarney. E na oligarquia Sarney, nesse modelo, é onde se origina, por exemplo, a origem, a essência brandonista. E interessante que os Sarneys, eles se parecem com o Brandão, porque foi de lá que o Brandão nasceu. Agora, o erro histórico de Flávio Dino, isso precisa ser dito, foi escolher o Brandão como vice em 2018. Eu nem digo em 2014, porque era importante uma ampla aliança com diversas matizes ideológicas. Mas sabendo que teria que entregar o governo agora para o vice, um vice desvinculado da origem do Flávio, um vice sem origem no povo, sem cheiro de povo. Daí a gente compreende por que Brandão enfiou no governo um monte de gente de pensamento antiquado, de origem coronelista, que a gente já disse aqui, cansado da política, que aliás a própria política já tinha se encarregado de expurgar essa galera do meio político. E a essência do Brandão nesse aspecto é tão forte que é onde a família Sarney encontrou abrigo agora, no governo Brandão, Adalberto. Tá todo mundo lá, o Adriano... Agora, Pois não. Isso que você contextualiza, Geisai, em que isso tem a ver com essa situação de incômodo, de desarticulação, de confronto, inclusive, até entre esses grupos? Perfeito. É porque é o seguinte, vamos lá. Brandão, óleo, Flávio Dino, água. Tenta misturar óleo e água para mim aí, por favor. Não se São duas essências, são coisas que não se misturam. Então, o que acontece? Primeiro, e olha só, vou fazer um resgate aqui de coisas que nós noticiamos aqui. Os auxiliares mais próximos de Flávio Dino sequer tiveram oportunidade de indicar, ou eles queriam ter indicado, ou eles indicaram e não foram atendidos. Lula na saúde, na Sinfra, na SAF, né? O Brandão botou os flavistas para fora, restaram poucos. Mas eu fico me perguntando aqui, como é que seria, por exemplo, a Tatiana, secretária de Juventude. Você conhece a Tatiana, né, Kate? Sim, gente. Secretária de Juventude. A origem da Tatiana, ela se parece com a origem do Flávio, Sim. né? De movimentos sociais, é uma menina do gueto, digamos assim, da periferia, mulher preta. Imagina a Tatiana sentando numa mesa para discutir com homens velhos, brancos, quatrocentões, tradicionais da política oligárquica e dando a opinião dela. Me diz se é fácil aceitar um negócio desse. Por isso que começa a acontecer dentro do governo Brandão alguns choques por causa da essência dos flavistas que restaram no governo Brandão com a essência dos brandonistas. E isso é muito claro, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Brandão não tem cheiro de povo, não tem origem nos movimentos sociais. O Flávio tem. E o que muita gente hoje se pergunta é o seguinte, tá? E o Flávio que quebrou esse modelo de oligarquia em 2014, é o Flávio que está abrindo as portas para esse modelo voltar, através do vice. Então o Flávio seria um hiato na política maranhense, uma esperança que se tivesse agido em 2018, colocado um vice com essa mesma origem, talvez ele não tivesse uma sinuca de bico. Aí, quem é hoje que se parece muito com o Flávio nesse aspecto, e por isso a gente entende até o rompimento que foi natural e foi construído a partir do lado de lá. O senador Everton, o senador Off se parece muito com essa... Se parece não, eles estão da mesma origem. Da origem de movimentos sociais, quilombolas, movimento negro. Então... O que falta, por exemplo, para que brandonistas e flavistas se deem bem no governo é justamente ter a mesma essência. O Flávio era o motorista do ônibus. Cabia colocar dentro do ônibus pessoas de diferentes matizes ideológicas, porque quem estava dirigindo o ônibus era ele. Agora você imagina só, trocou o motorista. Um motorista que tem completamente outra essência. É difícil manter dentro desse ônibus a turma do Flávio. Agora, quando você pega, por exemplo, o pessoal estava criticando o Everton porque fez aliança com o PL e tal, não sei o que lá. A diferença é que o cara que está dirigindo o ônibus, ou seja, o motorista do projeto, ele tem uma essência que é diferente de você colocar pessoas dentro que são de matizes ideológicas dentro desse ônibus, mas quem está dirigindo tem outra essência. Quem está dirigindo, quem é o motorista, o comandante ali do ônibus, que era o caso do Flávio. Eu já disse aqui outro dia, o Flávio é líder, o Flávio é habilidoso, o Flávio tem essa origem, essa essência, diferente do Brandão, que não tem. É por isso que está acontecendo esse choque dentro do governo, Adalberto. 1h mais 40 minutos, 1h40. Kate, queria pontuar rapidamente aqui, estou em cima da hora aqui do intervalo, mas, Kate,
Não, era só para falar que essa conta ela não vai conseguir fechar nunca, porque certa vez você também disse aqui, Gisrael, que o fato do ex-governador Flávio Dino, que a época do seu governo já tinha tantas contas aí também para acertar com o próprio Maranhão, conduzia, né, todos esses problemas históricos do nosso Estado, que não espocavam da forma que estão espocando, né? E agora o que vai acontecer? Quando a conta ela vai ficando cada vez pior de acertar, porque vai chegar o momento da prestação dessa conta e vai se dizer o quê? Por que não se fez? E aí os ruídos, né, vão ficar ensurdecedores dentro do governo exatamente por isso, porque vai chegar uma hora em que bastidores já revelam exatamente isso, esse afastamento de brandonistas e flavistas. Por quê? Porque os brandonistas acham que o silêncio e o afastamento descola, de certa forma, a imagem da gestão, coisa que não vai acontecer, porque a conta é dos dois, afinal de contas, era um governo só. Só que agora o Carlos Brandão está tapando aí, né, até outubro, dezembro, essa conta que não vai dar certo, vai espocar essa panela, porque é uma pressão, né? 1h42, 1h42, você aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vamos juntos até às 2h15 da tarde, viu? Olha, é tempo de celebração, hein? O nosso São João das Tradições já tem data e hora marcada, dias 4, 11, 18 e 25 de junho, gente, a partir de 7h20 aqui na telinha da TV Difusora. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Nos compassos dos batalhões, nos giros dos tambores, na alegria que adentra a madrugada. É tempo de renascer, é hora de prosperar. Está chegando a hora de vibrar com o maior evento do nosso estado. Em junho, São João das Tradições. O especial que renova e aquece o coração de todos os maranhenses. Durante o mês junino, o Sistema Difusora vai estar com uma programação voltada para o São João. TV, rádio e digital num só ritmo, nas toadas da tradição. Fique ligado na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento: Topa Tudo Móveis Usados, Uninasal, Biocontrol Saúde Ambiental, Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. Então já sabe, né? Fica ligadinho na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topa ou não topa comprar barato, hein? Uninasal, no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. É fácil ser feliz aqui. Vamos lá, vamos aqui para o intervalo, a gente volta já com informações para você, prestação de serviço também, porque o INSS começa a pagar hoje os valores da segunda parcela do 13º salário, tem muita gente de olho, a gente vai girar com Caxias, com Imperatriz também, claro, trazer aquelas notícias exclusivas dos bastidores da política com os nossos comentaristas. Tudo isso já no intervalo, a gente vai só dar um tempinho e volta já. Já voltamos em 1h47 da bancada. Eduardo Ericeira, Gisrael Marques e Kate Almeida aqui do nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Já voltamos aqui no rádio e também na TV. E olha, sua mãe também gosta de notícia? Então, dê uma notícia boa para ela, vai. É isso mesmo, dê um Sky pré-pago de presente. Com o Sky pré-pago, a sua mãe tem, olha só, notícias do Brasil e do mundo, tem filmes, séries, novelas, realities e muito mais. São 24 horas por dia para deixar a tua mãe, sabendo de tudo, por dentro de tudo, hein? Você quer outra notícia boa? Então, olha só, não tem mensalidade, é só comprar o equipamento em 12 vezes sem juros e recarregar a programação quando quiser. E mais, tem recargas, olha, de 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 14,90. Nesse mês das mães, o que você está esperando, hein? Vem para a Sky, ligue agora para 3004-1179 e aproveite. Sky, a gente se diverte junto. 1h48, 1h48, a gente vai agora para a região dos Cocais, vamos a Caxias, porque por lá uma caminhada chamou a atenção para a campanha Maio Laranja, que tem como foco aí o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, não é isso, Zé Carlos? Boa tarde. É isso mesmo, Adalberto. Boa tarde a você e boa tarde a todos. Pois é, nós estamos, como você sabe, no mês de maio, mês da campanha Maio Laranja. E a proteção das crianças contra todo
As formas de violência é dever do Estado e também de todos nós. Essa caminhada de ontem contou com a participação das pessoas idosas, que também estão comprometidas com essa causa. A gente conversou com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social sobre o assunto. Vamos ouvir. A campanha do Maio Laranja para Caxias começou no dia D, dia 18, e vai se estender até o dia 31 de maio. Ao longo desse período, nós tivemos e estamos tendo as blitz informativas, estamos tendo encontros, palestras, em todos os CRAs nós estamos fazendo uma palestra com a psicóloga, com a assistente social, com o profissional da saúde. Então, é dia de mobilização. É isso, Adalberto. Preciso realmente comprometimento das autoridades e de toda a sociedade com essa causa. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Daqui a pouquinho, portanto, tem Jornal da Difusora na sua primeira edição lá em Caxias, viu? Vamos à Imperatriz, porque a cidade completou, gente, 1 mês sem mortes por Covid. Boa notícia, quem está conosco é Paulo Negrão. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham ao Jornal da Difusora. Essa é a boa notícia, Adalberto. A cidade contabiliza, na verdade, 47 dias sem mortes provocadas por causa da Covid-19. Com a redução do número no último decreto, permitiu inclusive a desobrigação do uso de máscaras em áreas abertas ou fechadas. O secretário de governo falou com a nossa reportagem sobre esses números que são positivos para a Imperatriz. A Prefeitura de Imperatriz, ela vem acompanhando os dados, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. E, graças a Deus, nós temos uma redução muito importante. Quando a gente compara esses números de janeiro com maio, nós temos aí mais de 99% de queda de número de casos de Covid notificados em Imperatriz. Para você ter uma ideia, em janeiro foram mais de 1.500 casos. Em maio, até o momento, nós temos notificados apenas 10 casos por Covid-19. E, graças a Deus, nenhum óbito foi registrado por conta do Covid-19 nesse mês de maio. Esse é o fator positivo, Isso ainda requer os cuidados, as medidas de distanciamento, higienização, e tudo isso é importante. Agora, o que a gente pode chamar de fator preocupante ainda, Adalberto, diante de tudo isso, é o baixo índice da vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. Apenas 30% do público-alvo foi vacinado até agora. De volta com você e aos colegas da bancada do Jornal da Difusora, o melhor cardápio de notícias. Obrigado, Paulo. Um abraço. Nosso Paulo Negrão ao vivo de Imperatriz. Preocupante essa situação em relação à vacinação das crianças, como disse o Paulo, 1h mais 52 minutos, 1h52, prestação de serviço aqui do nosso Jornal da Difusora? Tem também. Judson Carvalho está chegando com uma informação, é que o INSS começa a pagar a partir de hoje os valores da segunda parcela do 13º. Está confirmado, Judson? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Exatamente, está confirmado. Inicialmente recebem essa segunda parcela aquelas pessoas que ganham em torno de um salário mínimo, que equivale aí a R$ 1.212. Os que ganham acima disso vão começar a receber esse valor a partir do dia 1º de junho. Só lembrando que a primeira parcela do 10º, pago a pensionistas e aposentados do INSS, foi paga em abril. Para consultar o valor, Adalberto, o beneficiário pode acessar através do aplicativo Meu INSS por dispositivos eletrônicos, como por exemplo aqui o aparelho celular. Outra opção é o site do governo federal, disponível no endereço eletrônico gov.br/Meu INSS. Tem outra opção, Adalberto, que é o telefone da central de atendimento do órgão, o 135. Por lá, quem desejar saber o valor deve ligar e deve estar com o CPF para constar aí as informações cadastrais. Só lembrando, esse atendimento ele é feito de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Outra informação, Adalberto, é que esses valores devem injetar na economia do país mais de 56 bilhões de reais. Essas foram as informações, a gente volta ao estúdio com você. Obrigado, Judson. Judson Carvalho trazendo informações importantes para nós. 1h mais 53 minutos, 1h53, e olha só, agora eu tenho uma super dica, para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro. Aqui em São Luís é o Centro Automotivo Papaléguas. Na Papaléguas você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, polimento cristalizado, freios e muito mais.
Deu problema no seu ar-condicionado? Você só resolve passando na Papaléguas, viu? Hoje tem promoção, gente. Serviço de mecânica a partir de R$300. Se você fizer, você ganha na hora alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. É isso mesmo. Você ganha o alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Então, vem fazer seu orçamento. Nós ficamos localizados no endereço que está na tela, ali na Areinha, próximo ao Banco do Brasil. Ou então você chama no Zap Léguas, que é o 988-830411. Para o pessoal do rádio, vou repetir, 988-830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. 1h mais 54 minutos e agora Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. Quem está chegando agora é Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Secretaria de Trabalho de Urbano Santos finalizou a Semana MEI, voltada para a capacitação de jovens em marketing digital. Estamos encerrando hoje esse grande projeto do Sebrae, que trabalhamos durante essa semana com o tema Marketing Digital, um projeto lindo. Isso é muito importante para os empreendedores do município, porque eles estarão adquirindo os maiores conhecimentos, maiores ferramentas para poder desenvolver o seu trabalho e as suas atividades e desenvolvendo também a economia local, né? Esse curso ele veio para agregar valores e a gente só tem que agradecer a todos os envolvidos nesse projeto. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora mais 56 minutos, 1h56. Eduardo Ericeira hoje está com o nosso WhatsApp aqui para registrar. Você que manda mensagens aí do Maranhão inteiro de audiência. Eduardo Ericeira, com você, Eduardo. Manda um alô para a dona Deide hoje, Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Um abraço aqui para o Ian, que está acompanhando a gente, mas não colocou o local. O Maílson Cássio, de São José de Ribamar, que também está acompanhando a gente. O Arimateia, lá do município de Imperatriz. Arimateia Casimiro, lá da cidade de Imperatriz. O Raimundo, lá do município de Coroatá. Enfim, o pessoal está dando também opinião aqui a respeito do que a gente está debatendo. Outra opinião aqui. O pessoal coloca opinião e não coloca o nome também, né? Vai ficar complicado. Pelo menos coloca o nome para a gente mandar um alô aqui e depois, claro, ler a opinião também, que é super importante. Um abraço aqui também para o Jorge, que está acompanhando a gente aqui no centro, Jussiel de Caxias, o pessoal também que mandou áudio. Depois a gente escuta, né? Porque não dá para colocar no programa. A Alicia também está acompanhando a gente, mandando um abraço para toda a bancada. O pessoal está perguntando por que a gente fala sobre Mechan. Vou passar para o marketing aqui da difusora, viu? Com o que a gente fala sobre Mechan? Eu vou falar marketing aqui da difusora, viu? Eu sei responder. Agradeço. Será que eles não estão curiosos? Não, eu sei responder. Ou então algum Mechan que a gente faz, né? Não ficou muito claro aqui. Ah, tá, entendi. Depois fala aí, se quiser. Não pode estar depois especifica aqui. Pra... Heloísa também está acompanhando a gente, não colocou o local. Bacurituba também, não colocou também o nome. Bacurituba está acompanhando a gente. Okay. E o Flávio da Coab também está ligadinho aqui na gente. Por experiência já chega. Enquanto estão deixando aqui, eu estou dando base pro pessoal aqui. Não vai mandar alô pra Zinho hoje, não? Daqui a pouquinho tem mais. O Zinho que sempre Olha, o problema é que a Adalberto começa a dar essas pressões e a gente fica correndo. Viu? A culpa é minha. Faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde, 2 minutos para as 2 da tarde, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Estamos no rádio e na TV também. Gisele Max, tem sido divulgado na imprensa uma reportagem, uma situação séria que precisa, inclusive, de investigação. Né? A notícia dá conta de que uma empresa lá de Colinas, no interior do estado, que teria alguma ligação com a família Brandão, ela estaria faturando aí mais de 40 milhões de reais no governo. Por isso que eu falei, uma situação que precisa ser investigada, uma situação séria, mas são vários pontos levantados aí nessa reportagem sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles aqui para a nossa audiência. Tá, então eu vou dizer por que tem se levantado algumas questões a respeito desse contrato com o governo do estado. Adalberto, só para você entender. O nome da empresa se chama Vigas Engenharia. É uma empresa de Colinas e a gente tem um demonstrativo aí que vai colocar na tela.
sobre o faturamento dessa empresa. Mas eu vou fazer aqui, claro, a gente não vai ficar aqui vendo item por item, mas eu vou dar um apanhado aqui, de modo bem geral. É uma empresa que já faturou mais de 40 milhões de reais durante os 7 anos do governo, e especialmente neste ano que o governador Brandão já faturou 16 milhões de reais. É uma empresa pequena e por isso mesmo chama a atenção que é uma empresa pequena do interior do estado que não tem histórico de contratações e de faturamento dessa natureza, tenha conseguido contratos com o governo. Mas aí outros pontos que chamam a atenção é o seguinte, que é motivo justamente do questionamento pela imprensa. A empresa se chama Vigas Engenharia, está instalada na cidade de Colinas. As pessoas que acompanham mais atentamente a política sabem que a origem da família do Brandão é na cidade de Colinas. A empresa estaria instalada num imóvel que seria de propriedade justamente de familiares do Brandão. E então tudo isso é que chama a atenção, né? De modo que a empresa teve todo esse faturamento durante esse período e consta. Claro que não pode funcionário público ser sócio da empresa que tem contratação com entidade pública, né? No caso, seria isso uma ilegalidade. Então, constam como sócios dessa empresa 2 pessoas que uma delas chama a atenção, que é a dona Lilane Cruz da Silva, como sócia proprietária, e o senhor Francisco José Cruz da Silva. Essa moça... o que consta, eu não quero nem que coloque a imagem aí da ocupação dela, não, para preservá-la, mas é que consta ela como proprietária na verdade, de uma clínica. Ela trabalha mais na parte estética, em Colinas, e seria massoterapeuta e esteticista, ou seja, ramos que nada tem a ver com a empresa. Então, assim, isso por si só já diz que há algo errado? Claro que não, mas há diversos indícios aqui que nos fazem, pelo menos, levantar alguns questionamentos. Porque eu me lembro, tem aquele ditado de dizer assim, tem dente de jacaré, tem boca de jacaré, tem olho de jacaré, tem casco de jacaré, eu não vou pensar que é um cachorro disfarçado de jacaré, não é verdade? Então, claro que merece atenção por parte dos órgãos de controle e a gente faz apenas o nosso trabalho, que é de trazer os fatos estão postos, cada um faz aí o juízo de valor que quiser com os fatos postos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, a Cinfra, informou que a empresa citada, a Vigas, possui apenas um contrato vigente no âmbito da Secretaria. Não informou o valor como foi solicitado, mas que se encontra em plena execução. A Cinfra também comunicou que os valores apontados não condizem com a realidade e que o quadro societário da referida empresa não possui, como disse o Gesael, aqui vínculo com qualquer servidor público do Estado. A nossa produção também pediu um posicionamento da empresa, mas até o momento não obtivemos resposta. São 2h mais 2 minutos, 2h02. Olha, você está à procura de uma concessionária completa e com atendimento personalizado, então a Fiat Revemar é o lugar certo, hein? É isso aí. Hoje, inclusive, a gente fala sobre a Fiat Revemar, o telefone está na tela para você, olha só, 989-9120-8706, fiatrevemar.com.br, lá você tem mais informações sobre a Fiat Revemar. Essa semana a gente ontem, inclusive, recebeu aqui, né, 2 vendedores da Revemar falando de promoções o tempo inteiro para você que tem um sonho, né, de ter um Fiat para chamar de seu. Revemar conosco aqui para todo o Maranhão. O telefone 989-9120-8706 para você entrar em contato. E tem o site também, onde você tem todas as informações. Você aproveita, quem está na tela com a gente, está na televisão, tem um QR Code. Você vai lá, ó, pega o celular, aponta na direção do QR Code e você vai ter, então, todas as informações. Fiat Revemar conosco aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. 989-9120. Bota na tela de novo o telefone para a gente repetir. O pessoal está no rádio, né? Às vezes tem dificuldade de anotar. A gente repete. 989-9120-8706, hein? Fiat Revemar é o lugar certo. Fiat Revemar. E olha só, você está acompanhando a nossa programação, tem um recado para você. Você que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho o nosso Eduardo Ericeira vai fazer um registro mais uma vez aqui das pessoas que estão acompanhando a gente pelo WhatsApp, mandando mensagem, você de todo o estado do Maranhão. Vai, manda mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, vai ser um prazer a gente registrar o bairro que você está, com a cidade que você acompanha o nosso programa. O telefone é 989-9196-8622 para você participar no WhatsApp aqui
do Sistema Difusora de Comunicação, especial aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição, tá bom? A gente vai para o intervalo e depois do intervalo a gente vai falar sobre o cancelamento aí do feriado. O pessoal já estava contando a folga aí no estado no Corpus Christi. Vai ter folga não, a gente vai falar sobre o assunto já depois do intervalo. Um instantinho só. Vamos lá, 2 horas mais 6 minutos, você ligado no Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV, hein? Na bancada, Eduardo Ericeira, Gesael Marques e Kate Almeida, no último bloco aqui do nosso Jornal da Difusora. E olha só, pessoal, nós vamos falar agora da solução que a sua empresa precisa em gestão, RH, qualidade e segurança do trabalho, hein? Com sede na Avenida dos Holandeses e genuinamente paraense, a BPSE trabalha desde 2015 com gestão de RH, implantação de políticas de gestão, cargos e salários, recrutamento e seleção, mobilização de grandes obras, treinamentos, consultoria organizacional e todas as soluções em qualidade e segurança do trabalho. Atuando no Maranhão, Pará e Piauí, a BPSE possui um sistema único e exclusivo, o MyBP, que permite que você faça então a gestão de pessoas da sua empresa na palma da sua mão. Para mais informações, é só chamar no WhatsApp 98 991940405, 98 991940405 e siga no Instagram, @sejabpse. BPSE é mais do que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. 2 horas, 8 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Bom, o PT deve adiar o encontro tático do partido aqui no estado. Informação essa que foi dada aqui para os nossos comentaristas de bastidores. A decisão que se sabe hoje, quinta-feira. Por outro lado, o partido teve a federalização autorizada pela Justiça Eleitoral. Vamos conferir. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Verde, o PV, foram autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, integrarem a Federação Brasil da Esperança. Pelos próximos 4 anos, as siglas atuarão juntas. Eu acredito que será importante, não só porque isso dá uma perspectiva de aumento da bancada composta por esses 3 partidos, tanto pelo PT, pelo PV, como pelo PCdoB, assim como isso no plano nacional fortalece a candidatura do presidente Lula. Para nós é uma grata satisfação fazer parte da primeira direção a nível nacional. Eu fui indicado pelos dirigentes nacional do PT para representar o partido na direção nacional, que eles estão chamando de Assembleia Geral da Federação. E aí para nós é um motivo de orgulho, porque não só estamos recebendo essa incumbência dos nossos dirigentes nacional, como também vamos representar o Maranhão nessa federação. Aqui no Maranhão, a junção dos 3 partidos reconfigurou o cenário político no estado. Colocou em um só palanque o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB, e o deputado estadual Adriano Sarney, do PV, antes antigos rivais. O deputado Zé Inácio, membro da direção nacional da federação, acredita que a rivalidade entre o deputado federal Márcio Gerri e o deputado estadual Adriano Sarney não vai interferir na união dos partidos. Pontos principais, há uma convergência. Os partidos, tanto o PV como o PCdoB, como o PT, eles têm pontos de concordância do ponto de vista da sua atuação programática, mas tem alguns pontos que divergimos. E a federação ela está convergendo nos pontos que nos unifica. Então, à medida que tanto a liderança do PCdoB, do PT ou mesmo do PV compõe a federação, é porque nós entendemos que temos que caminhar politicamente juntos e defender projetos juntos, tanto a nível estadual como a nível nacional. Após superar as desavenças ideológicas impostas pela federação, o novo desafio do PT no Maranhão é a divisão do partido entre a candidatura do senador Everton e o apoio à reeleição do governador Carlos Brandão. A executiva estadual vai se reunir hoje à noite, vai deliberar sobre o adiamento ou não do encontro.
a nossa expectativa é que o encontro aconteça agora dia 28 e 29. Nós, inclusive, defendemos que o encontro se realize neste final de semana, mas nós vamos esperar a decisão da Executiva Estadual que vai reunir hoje à noite. Caso o Partido dos Trabalhadores decida apoiar Carlos Brandão, terá que enfrentar outro problema: o nome para indicar como vice na chapa para a reeleição de Brandão. E de acordo com informações apuradas pela TV Difusora, o ex-governador Flávio Dino, pré-candidato ao Senado, teria imposto o nome de Felipe Camarão para a vaga, mas a executiva nacional do PT defende o nome do deputado Zé Inácio. Eduardo Ericeira. O Zé Inácio, inclusive, recebeu uma boa notícia aí. Ele vai representar também a Executiva Nacional já dentro da federação, que foi aí confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral que o Judson trouxe. Mas em relação a esse encontro da Executiva Estadual, acontece hoje às 7 horas da noite. A gente já teve uma informação de bastidor que deve ser adiada. Inclusive, houve um pedido aí da Executiva Nacional para que seja adiada, não só aqui no estado do Maranhão, mas tem um documento em todos os estados para afinar algumas situações. Aqui o Judson colocou, tem a questão também de apoio ainda, alguma parte que é o senador Everton pré-candidato, outra parte que é aí o Carlos Brandão, que é governador, e tem também a questão de vice, que está aí a disputa entre o Zé Inácio e o Felipe Camarão. 2 horas mais 13 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado. Para você ficar ligado, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa, hein? É isso aí. Muita informação para você, transmissão ao vivo nos dias 26, portanto, amanhã, quinta, e 28, junto com todo o nosso time. Nós estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento de FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Não perca. Para fechar, Kate Almeida. Não, só para pontuar isso que o Eduardo está dizendo, acho que é uma questão mesmo de conta, né? Essa questão aí desse imbróglio que envolve aí os vices do PT, né? Até porque, inclusive com uma certa exclusividade, o Glaucio Ericeira trouxe, né? Informações de bastidores, dando conta de que o próprio Zé Inácio, né, junto com o Lobato, eles interporam um recurso lá em Brasília exatamente para isso, em razão de conta. São 160 delegados. 80%, ou seja, metade está aí, né, com a corrente do Francimar. O próprio Inácio tem 40. E o recurso, ele diz exatamente isso. O pedido deles é que eles possam ser representantes das minorias, né? Então, muito provavelmente deve ser adiado, de fato, né? Ganhando esse tempo, para que eles possam resolver essa confusão dentro do partido PT, que se transformou, de fato, num verdadeiro partido. Nosso muito obrigado a você pela audiência em todo o estado, você acompanhando o nosso Jornal da Difusora. Amanhã tem mais, a gente se encontra aqui 1h15 da tarde em ponto, com muita informação para você, viu? Nosso obrigado pela audiência, em nome de todo o time aqui do nosso Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Só dá tempo ainda da gente dar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente. Ericeira está com o celular aqui, vamos encerrar então com o Eduardo para a gente encerrar hoje, tá bom? Silas, Carnaubeiras, Araioses. Pior que na hora que tu falou, Adalberto, o pessoal começou a ligar aqui. Silas, Carnaubeira, o Sálvio também está acompanhando a gente, não colocou o lugar. O pessoal está mandando aqui opinião. O pessoal está opinando muito hoje aqui. Um alô pro Branco acompanhando a nossa programação também aqui na Grande Ilha. Gerson também não colocou o local. Francisco de Imperatriz. O pessoal também elogiando aqui o debate, a bancada. Cleonice também. Até amanhã, acompanhando pessoal. a gente no bairro da Alemanha. E Ribamar Imperatriz. Valeu, pessoal. Tchau.